Ele é o único que traz respostas, que traz providências e que traz vitória. Vamos inclinar a nossa cabeça em reverência à palavra de Deus e vamos adorar. Eterno Deus Todo-Poderoso, Pai, nós estamos aqui esta noite, Senhor, buscando a Tua presença, buscando o Teu Espírito e buscando a Tua graça. Tu és o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, e sempre será o Deus do amanhã, porque o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo e sempre será o mesmo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai, eu clamo nessa hora com toda sorte de bênção, que a Tua palavra venha trazer o alimento verdadeiro, que o Teu Espírito venha soprar sobre nós com toda sorte de vitória, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu clamo nesse momento, para que a Tua presença e o Teu Espírito esteja sempre sobre nós. Apresentamos os nossos celeiros, apresentamos, ó Pai, os nossos projetos, os nossos sonhos, apresentamos, Senhor Deus, com toda sorte de honra e de bênção, o Teu santo querer. Ah, Deus, adentre no nosso meio, Senhor, para que nós possamos falar e entronizar mais e mais da Tua grandiosa presença. Assim nós o adoramos e buscamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Se assente aí um pouquinho, nós já vamos entrar na palavra. Deixa eu só ajustar isso aqui, que eu não gosto desse negócio fora do eixo. Glória a Deus. Nós vamos continuar um ensinamento de terça-feira passada, mas com algo mais requintado ainda essa noite, que chama-se batalha espiritual. E a primeira coisa que nós temos que entender também é que Deus não perdeu nada do seu controle. Ele continua sendo Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versos 1. Eu saúdo a todos que estão nos assistindo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Está nos assistindo pelo canal da TV Assembleia de Israel, que Deus abençoe. Você que está nos assistindo pelo Facebook, Instagram da Assembleia de Israel, que Deus lhe abençoe poderosamente em nome de Jesus. Tema da mensagem de ensinamento desta noite: o dono do tempo. O dono do tempo. Evangelho de João, capítulo 1, versos 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotam. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é muito complexo, da soberania, da supremacia e a autoridade que é Jesus. Antes mesmo da construção de tudo nascer, Ele já era Deus.
ele já existia. Evangelho de João, capítulo 1, versos 1. E ele diz que estava com Deus. Gênesis 1 vai dizer a construção do universo e de todas as coisas. E Jesus já estava lá. E aqui ele vem mostrar que nada pode vencer um homem cheio da presença de Deus. Nada pode paralisar aquele que se entrega na presença de Deus. As trevas não têm força para parar a luz de Jesus que habita também em nós. Então aqui nós já descartamos que não há batalha que você não possa vencer. Você precisa ter fé na palavra de Deus e entender que Deus está acima de todas as coisas, Jesus está acima de todas as coisas, inclusive dos seus medos, inclusive dos seus traumas, inclusive do tempo. A palavra de Deus diz que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Então descansa. Nada está fora do controle de Deus. Nada. E por que não acontece na minha vida? Nós vamos entrar nesse detalhe aqui agora. Mas preste atenção ainda nesse começo. Primeira coisa que um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que parar, é de comparar a sua vida com a vida de alguém. Eu conheço pessoas que estão na igreja há anos, e conheço pessoas que entrou na igreja ontem e já está dando testemunho. Por quê? Qual o motivo? Porque Deus quer. E é proporcional ao tamanho do seu processo com Deus, o tamanho do processo da sua bênção, é proporcional. Tem gente que vai ficar feliz simplesmente de ter um carro, e Deus pode dar. Tem gente que se ganhar um carro é só mais alguma coisa. Então Deus vai trabalhando, vai transformando. Tem gente que se casar é realização. Tem outro que já casou 3 vezes. Tem gente que, se tiver um filho, é a bênção de Deus na terra. Tem outros que falam assim: não deixa eu engravidar não, em nome de Jesus Cristo. É proporcional. É a cada um uma provisão e um peso. Nós temos que entender isso daqui. Mas Deus também só vai chamar para as coisas grandes quem se prepara. Não adianta você falar assim: eu tenho unção para pregar para a multidão, mas não estuda a palavra. Você pode ter a unção, mas se não tiver o conhecimento bíblico, Satanás vai te derrubar de cima do altar. Aonde Moisés foi criado? No palácio. Ele era palaciano. Por que ele foi criado lá? Para saber adentrar e falar no meio daquele povo, para poder falar com o próprio faraó lá na frente. Ele foi preparado para isso. Ele teve que sair do meio dos hebreus para ir lá dentro do palácio. Todo mundo pode dizer: lá está sendo castigado. Castigado não, ele está sendo preparado. Entenda que a proporção da sua promessa, a proporção daquilo que Deus quer fazer com você, é o tamanho da sua preparação. Pode ser mais rápido? Pode.
enquanto mais você se capacitar, mais você buscar a presença do Senhor, mais Deus vai te honrar. Apóstolo Paulo nunca teve um convívio com Jesus fisicamente, mas é o maior autor de cartas, epístolas, de livro da Bíblia. Ele nunca teve um contato físico com Jesus. Quando ele ainda é Saulo e ele fica cego, Jesus chega para ele e fala assim: por que você me persegue? Ele estava matando crente. O que Jesus está dizendo? Paulo, você está me perseguindo. Por quê? Porque nós carregamos a presença de Jesus. Nós andamos cheios da presença de Jesus. Mas aonde Paulo foi gerado? Paulo foi gerado debaixo de um grande líder teológico, que esse líder teológico foi criado aos pés de Ícaro, o maior ensinador da teologia hoje, até hoje. Por isso que Paulo foi um grande ganhador de almas. Por que apóstolo Pedro não escreveu tantos livros e tantas cartas? Por que Lucas, que é o doutor, escreveu um livro? Porque Paulo carregava uma preparação maior que todos eles. E Deus tem que pegar aqueles preparados para não envergonhar o Evangelho, que é ter uma vivência com aquilo que Deus preparou para você mais rápido. Capacite-se cada vez mais, busque cada vez mais, ore cada vez mais, afasta do pecado, porque se nós carregamos a presença de Jesus, nós temos que entender que somos luz, porque o próprio Cristo disse para o apóstolo Paulo, e ele está confirmando aqui que a luz brilha nas trevas. Quer dizer, os meus desejos carnais não pode ser maior do que a direção de Deus na minha vida. Ah, mas eu sou fraco. Deus me conhece. Deus te conhece e sabe que se você quiser dizer não para aquilo que está errado, vai ser dito não. Se você é liberto, se você se converteu inteiramente de coração, se você está uma pessoa cheia da presença de Deus e não convencido que é crente, mas é convertido mesmo, as suas fraquezas não vão se realizar sobre ti, os seus desejos carnais não vão se cair sobre ti, porque você vai ter um temor muito grande de se afastar de Deus. Quem anda cheio de Deus tem temor a Deus. Eu tenho muitas pessoas que entram nessa igreja, ferve o coração, chora, se alegra, mas não consegue se transformar, e quer que Deus entregue algo nas suas mãos. E geralmente essas pessoas são as pessoas que mais reclamam do tempo do processo. Evangelho de João, capítulo 1, versos 14, diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, e ele exclama: este é aquele que eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Quando eu ando cheio da presença, eu vou receber a graça sobre graça. Muitas pessoas estão paralisando o seu processo porque não conseguem andar na graça de Deus. Começa a campanha de oração, começa o jejum, começa a estar na terça, daqui um pouquinho está cansado. Hoje eu estava tendo reunião com o líder da CPA, o bispo Moser, veio aqui na igreja me ver, graças a Deus, foi uma honra para mim. E a gente conversando do esfriamento da igreja.
As pessoas vêm hoje para a igreja como vão para a missa, preocupado com o tempo que vai durar a reunião do culto, olhando se a mensagem é simplesmente uma aula da ajuda. É um católico mais bom, mas sai daqui, vai fazer as coisas que o católico antigo fazia, não transforma. E se você chamar a atenção ou corrigir, sai da igreja e ainda leva um tanto de gente. Por que as pessoas não gostam de um culto como esse? Porque a mensagem vem confrontar você com a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Pessoas querem bênção, choram atrás de bênção, reclamam de Deus, e cadê o milagre? Mas não querem construir a arca. Querem que Deus salve a família, mas não querem construir a arca. E quando chega o dilúvio, aonde foi que eu errei? Não construiu a arca. Não, mas Jesus tinha que fazer um milagre para mim. O milagre de Jesus, ou melhor, o milagre de Deus sobre a vida de Noé, era fazer a arca navegar e resistir à tempestade. Não era de construir a arca. Quem tinha que construir a arca era Noé. Quem tem que andar nos princípios de Deus é você. Quem tem que agradar a Deus é você. Quem tem que fugir da presença do mal é você. Quem tem que reconhecer as fraquezas é você. Qual é as suas fraquezas? Foge dela. A própria palavra nos ensina a fugir da aparência do mal. Senão nós não recebemos a plenitude total daquilo que Deus tem preparado para nós. Nós temos que encher o nosso coração para que as coisas sejam acrescentadas. E encher o nosso coração de quê? Do reino, da presença, daquilo que Deus determinou nos seus mandamentos. Não matarás. Por que Deus manda nos 10 mandamentos não matarás? As pessoas só decoram não matarás, mas a vírgula depois de não matarás, as pessoas não olham. Por que não matarás? Porque a vida não é no seu direito, é no direito de Deus, o construtor dos céus e da terra. Por que não roubarás? Porque eu não posso furtar aquilo que aquele conseguiu, não o que eu não consegui. Nós temos que entender que os mandamentos são sequências daquilo que é pecado. Não adulterarás. Por que eu não vou adulterar? Porque o meu corpo só é lícito à aliança que Deus liberou sobre a minha vida. Jesus não adultera, porque Ele é noivo de Deus, e Ele é Deus. Deuteronômio capítulo 8, versos 17. Abre lá rapidinho, é o 5º livro da sua Bíblia. Vai lá na capa da sua Bíblia, abre, chega em Gênesis você conta mais 4 livros, você chega em Deuteronômio capítulo 8, versos 17. Não digam, pois em seu coração, a minha capacidade é a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir. Fala comigo, Deus não dá riqueza, Deus te dá capacidade. Tem gente querendo que Deus visite a conta, né? Fala para o teu irmão, Deus te dá capacidade. E se Deus te dá capacidade para gerar riqueza, é porque também Ele está acreditando que você vai honrar a sua casa, honrar a casa dele, honrar as viúvas. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje
se vê. Mas se vocês esquecerem do Senhor, do seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje, que vocês serão destruídos. Fala comigo, a Bíblia só tem um Deus, que Deus chama de Deus, que é o dinheiro. O resto é potestade de principado, mas Deus já sabia que o dinheiro ia ser o Deus dessa geração. Quantas pessoas hoje ganham 30 mil, 40 mil por mês, mas estipula, o meu dízimo é só 100 reais. Ele estipula, por quê? Porque ele está deixando outro Deus dominar ele. Ah, mas o dízimo não é do lucro? Sim, mas ele estipulou um valor para ele. E será que Deus vai ajudá-lo? Ah, mas tem até ajudado. Em totalidade, ainda mais quando nós somos sacerdote, quando nós somos o líder da nossa casa, da nossa família, e nós prendemos, retemos aquilo que Deus está entregando, porque é Deus que coloca, como diz a palavra de Deus. Versos 20: por não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, vocês serão destruídos, como foram as outras nações, que o Senhor destruiu perante vocês. Não estou amaldiçoando, não estou jogando praga, mas eu estou te ensinando que, se você abrir o teu coração para esse entendimento, você vai colocar diante de você um entendimento muito grande. E o dinheiro está tomando o coração de tantas pessoas, que se você abrir a tua Bíblia agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos 18, você vai entender o que eu estou dizendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Por que Simão oferece dinheiro? Porque ele queria comprar o dom, porque colocou o dinheiro em tal posição na sua vida, que ele acha que poderia adquirir, dominar e mandar em qualquer coisa. O tão mal que é, o tão difícil que é, a pessoa ter um entendimento de qual ministério ela está se entregando. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos 21, está escrito: você não tem parte e nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. O que Deus está falando? Está muito preocupado com dinheiro, você não está preocupado com o meu reino. E as coisas de Deus são acrescentadas quando a pessoa livra o seu coração de outros deuses. Deus não enxerga pecado, a palavra aqui não narra pecado de Simão, mas Deus reconhece o coração de Simão, e ele não era reto, porque tinha algo maior, mais valoroso para ele. O que você está colocando de maior valor, e você fica pedindo para Deus, e Deus não está te entregando, é porque você está pedindo mal, e porque você está colocando a provisão que pode chegar nas suas mãos, maior que o seu amor a Deus. Eu sei que muitas pessoas agora vão discordar disso que eu estou falando, mas é uma verdade. 1 Timóteo capítulo 6, versos 9 diz: os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas, e em muitos desejos descontrolados, é nocivo, que levam os homens a mergulharem numa ruína e na destruição. Olha a intensidade dessa palavra, olha o caminho de derrota. Você pode estar casado,
se afastando de prostituição, mas quando você coloca no teu coração que só quer ficar rico, você pode ter certeza que você vai começar a adulterar dentro do seu casamento. Você pode ter certeza disso, que eu estou falando porque é a palavra de Deus. E no versos 10, 1 Timóteo capítulo 6, versos 10: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. O dinheiro é o mal? Não, mas é o amor. Ao amor ao dinheiro. Se Deus fala lá comigo em Deuteronômio que Ele pode me dar riqueza, então o dinheiro não é problema, é o meu amor, a minha necessidade, a minha vontade de ter. Esse é o problema do dinheiro. As pessoas acham que, costumam dizer que o dinheiro é a raiz de todo mal. Não, não é o dinheiro, é o amor. Qual é o primeiro mandamento da lei da palavra de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que começar a ler a palavra de Deus e ver aquilo que o diabo quer distorcer da nossa vida, para a gente entrar numa cilada. Dinheiro, ele não é raiz de todo mal, mas é o amor, o jeito que você vai fazer, o jeito que você vai usar, e aquilo que você tanto busca. Provérbios 23, versos 4, a palavra de Deus diz assim: não esgote as suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla, e elas criam asas e voam como águias para os céus. Todo mundo que corre demais atrás de dinheiro e anda atrás de dinheiro, Deus afasta dele. É impressionante. Mesmo tendo a promessa de Deus prosperar, nós temos que entender que lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versos 1, Salomão, já agora na velhice, em toda a sabedoria, vem escrever esse livro. E ele diz: para tudo há uma ocasião, um tempo para cada propósito debaixo do céu. Se você tem promessa de ter riqueza, você vai ter riqueza. Se você tem promessa de ter um casamento abençoado, você vai ter um casamento abençoado. Mas você tem que entender que há um tempo, e o Cronos nosso, o nosso tempo, não é o Kairos de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versos 11 diz: e ele fez tudo apropriado ao seu tempo. É no tempo de Deus. Então para de amar, para de sofrer com aquilo que Deus falou com você e você não está alcançando, porque seu coração está despertado só naquilo que você está olhando, e você não capacita. E no momento de Deus te forjar, você acha que Deus está te castigando. A sua mente fica travada, bitolada. Você se torna uma pessoa, desculpe a palavra, burra e ignorante, uma pessoa orgulhosa, que acha que Deus tem que fazer um milagre sobre você, porque Ele prometeu. Só que o milagre só chega através da sua capacitação diante daquilo que Deus tem para você. Por isso que Moisés foi viver num palácio, ele era um palaciano. Por isso que Deus buscou um conhecedor da teologia para ser o maior escritor da palavra de Deus. Ele podia ter pegado qualquer um cheio de unção, podia ter pegado Pedro, podia ter pegado João, podia ter pegado João Batista, que batizou Jesus. Quantos livros João Batista escreveu cheio da unção e no deserto? Nenhum. E apóstolo Paulo, que era assassino, escreveu o maior número de livros da palavra de Deus. Então nós temos que entender que aquilo que Deus preparou para nós, nós temos que ser preparados, ser forjados, e se afastar daquilo que é desagradável aos olhos de Deus. Eclesiastes 3:11, ele fez tudo apropriado ao seu tempo.
também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O que Deus quer que você olhe? Para o seu caminho da salvação, para um crescimento espiritual, para uma intimidade. Eu quero morar no céu, eu quero estar lá no céu, mas eu faço as minhas vontades aqui. Eu tento encaixar a Bíblia para mim, e eu estou preocupado com aquilo que Deus falou que vai fazer. Eu não estou preocupado com a eternidade. E se eu não alinho a minha vida para viver a eternidade, eu não sou abençoado nessa terra. Vamos ser bem sinceros mesmo. Se você tem 2 filhos, você vai amar os 2. Você vai pagar a escola igual para os 2. Mas a partir do momento que um para de não querer estudar, você não vai querer pagar a melhor escola para ele, porque você está sendo besta de jogar aquilo que pode ser fornecido e a pessoa não quer. Você vai continuar pagando a melhor faculdade, a melhor escola para a pessoa que está só repetindo? Não vai. Deus também é assim. A pessoa que fica frisando os seus erros, cometendo os seus erros, fazendo os seus erros, e não sabe fugir dos seus erros, Deus não vai levar ele a lugar nenhum. 1 Timóteo capítulo 6, versos 15 diz: a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e o único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, e quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam a honra, o poder para sempre. Amém. Ei, se Ele é uma luz, você fazendo trevas, e Ele ensina que as trevas não misturam com a luz, você fazendo orgias, você fraudando, você mentindo. Ah, mas Deus é meu pai. Mas você mente, quem que passa a ser seu pai? Deus não cabe nas trevas, Deus não anda nas trevas. Eu tenho que mudar o meu interior. Tem muita gente vindo para a igreja e se esfriando, porque só vem atrás daquilo que precisa, não vem atrás da eternidade. Quantas pessoas gostam de revelação, mas não gostam da palavra revelada? Tem diferença. A revelação te dá a direção, mas quem te traz o alimento, te mantém de pé, é a palavra. Quem te dá forças para suportar os dias maus é a palavra. Quem te direciona a enfrentar gigantes é a palavra. Aquele que carrega a palavra de Deus, ele é um exército de um homem só. Ele é o que Deus levanta e transforma. A palavra de Deus nos mostra que todo orgulhoso, fui eu que consegui, fui eu que batalhei, fui eu que fiz. Se não for do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. É desse jeito que Deus tem que fazer na minha vida. Ele prometeu, ninguém mandou ele prometer, é Ele que tem que fazer. Isso é orgulhoso. Isso é orgulhoso. E quem é orgulhoso não cabe no tempo da honra de Deus. Não cabe. Não esqueça que Deus é Deus sobre você. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos. Palavra do Senhor.
Fica de pé. Quando é que Deus vai me abençoar? Quando é que Deus vai entregar a minha promessa? Quando você se capacitar para viver na eternidade. Quando você entender que Deus é provisão sobre a tua vida, não o que Ele pode fornecer, mas você confiar na provisão dEle todo o tempo. Bispo, eu não estou entendendo o que o senhor está falando. 1 Timóteo capítulo 6, versos 4. O orgulhoso nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca da palavra, que ressalta invejas, brigas, difamações e suspeitas malignas. Cuidado com esse tipo de pessoa. Cuidado. Pode ser a pessoa mais perto de você, sangue do teu sangue, mas cuidado. A pessoa orgulhosa, ela é altivez. A pessoa orgulhosa, ela confia no aqui, no que pode ser fornecido aqui. Ela não está pensando em reino. Mateus capítulo 6, versos 33 diz: busque em primeiro lugar a justiça e o reino de Deus, e as demais coisas vos serão. Você que está muito preocupado com a sua bênção, porque você acha que já passou tempo demais, me desculpe, o tempo vai passar várias e várias vezes. Faça uma aliança nova com Deus. Fala para Deus que você quer ser altar. Fala para Deus que você quer essa intimidade com Ele. Agora você está aí, em pé, com a sua cabeça inclinada. Reflita em tudo isso. E se você se encontrar ferido, machucado e zangado por causa desta palavra, é porque você ainda está no time dos orgulhosos. Você ainda não foi transformado, não foi convertido. Tem valores diferentes aí dentro. Eu sei que esse culto ele fere a gente, ele questiona a gente, mas ele alinha e ele transforma. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. São poucos que vão viver a promessa. Aquele que pegou no arado não é digno que pegue no arado aquele que está olhando para trás. Se eu estou chamando o tempo novo de Deus para mim, e com as atitudes que eu fazia quando lá atrás eu era um pecador, eu não sou evangélico, eu não sou crente. Porque crente é transformação. Crente é nascer de novo. Ah, mas eu já mudei muito, mas eu não sou perfeito. Então alinha-se para a perfeição de Deus. Busque a santidade. Busque a sua comunhão. Eu já fiz tantas campanhas e não recebi nada. Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Agora só não faça as coisas erradas para fazer igual Moisés, olhar a terra prometida e não entrar nela. Talvez você vai olhar a sua bênção chegar e no outro dia Deus vai te levar. Cuidado. Eterno Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui agora nesse momento buscando a Tua presença, buscando essa intimidade maravilhosa com Teu Espírito. Ah, Deus, que cresça sobre nós a Tua presença, não os deuses de fora. Que cresça sobre nós a Tua graça, não a nossa graça.
Senhor, eu venho trazer essa mensagem para que os teus filhos venham refletir sobre tudo aquilo que o Senhor nos ensina, mas o nosso dia a dia nos afasta da tua verdade. Ah, Deus, eu quero louvar o teu santo nome, louvar a tua santa presença. Encha-nos, Senhor Deus, de uma paz que confunde os inimigos, que corrói os olhos de pessoas tempestivas. Afasta-nos, Pai, de pessoas que dão conselhos segundo a emoção. Afasta-nos, Senhor Deus, de pessoas que nos querem orientar segundo a sua dor. Afasta-nos, Senhor Deus, pessoas que querem nos direcionar segundo os seus achares. Afasta-nos, Senhor Deus, de pessoas que querem quebrar a aliança com os céus. Afasta-nos, Senhor Deus, de pessoas que não têm mansidão e nem domínio próprio. Pessoas que no meio da tempestade se levantam com ira, com forças, com palavras ao contrário daquilo que o Senhor nos ensina. Mas nos une também, Senhor Deus, a pessoas que quando leva um tapa na sua face, oferece a outra, Senhor, para que assim nós possamos, Pai, ser cada dia mais maduros e justificados pela tua presença, justificados pelo teu Espírito. Senhor, o Senhor é o Deus que nos honra no meio de tempestades, mas é no meio de tempestades, Senhor, que nós aprendemos a orar, não para sair da tempestade, mas para vencer a tempestade. Que nós aprendemos a confiar que no meio de tempestades sempre vai ter milagres e maravilhas do Senhor. Que o Senhor é o Deus da provisão, o Deus dos céus e da terra. Que o Senhor é o Deus que constrói céus e terras. Que o Senhor é o Deus que opera milagres sem medidas. Ah, Senhor, que nós possamos essa noite abrir o nosso coração para as coisas maravilhosas. Que o Senhor possa encher-nos da tua presença e sermos resistentes aos ataques do mundo. Que nós possamos ser transbordantes da tua santa